Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima segunda-feira. Quem ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Na reta final falando também de esportes. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B também na Rádio Bandeirantes Campinas. As principais transmissões do mundo do esporte, Série A, Série B e os demais campeonatos sempre você acompanha com o timaço da Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, as principais informações da região metropolitana de Campinas são o destaque, mas sempre com atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo. Dia 22 de julho de 2024, estamos chegando à reta final do 7º mês deste ano. Logo logo vem aí o primeiro debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de Campinas. A cobertura completa que hoje também contará com a entrevista com o pré-candidato a prefeito Wilson Matos. Nós fizemos uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, ainda dentro do mês de junho. Ontem, a oficialização da candidatura do, agora, definitivamente, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. E hoje ele será o nosso convidado a partir das 10h30 da manhã para a gente conhecer um pouco mais de um nome que surge como uma alternativa nas eleições municipais. Você é meu convidado, minha convidada, a também mandar a sua sugestão de pauta, a sua pergunta, a sua informação pelo nosso WhatsApp liberado a partir de agora ao 19 97102 1493, 97102 1493. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7 pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com e ainda o nosso canal do YouTube também já no ar neste momento com imagens direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, o Complexo de Comunicação João Jorge Saad. O YouTube é fácil de você achar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se preferir, abra o YouTube, na barra de buscas, coloque Rádio Bandeirantes Campinas. Você será direcionada ao nosso canal de vídeos para você se inscrever, curtir, compartilhar e receber também ao vivo a notificação em tempo real da nossa programação. Comigo hoje aqui nos estúdios da RB, o Danilo Capucci está na mesa de som e na central técnica, levando para você som e imagem nesta manhã, um pouco mais quente de segunda-feira, com os trabalhos técnicos tendo a coordenação do Gil Kleber. Um pouco mais quente, espero não muito, né? Os termômetros do CEPAGRE nesse momento marcam 21,2 graus. Temperatura já com uma carinha de inverno, depois de um final de semana quente, com uma semana que tende a ter características parecidas com os últimos dias. Manhãs um pouco mais geladas, tardes quentes, noites frias e pouca possibilidade de chuva para os próximos dias. Nas rodovias que cortam a nossa região, atenção você motorista que passa pela rodovia Anhanguera, trecho de Sumaré. 1 quilômetro de lentidão na pista sentido capital entre os KMs 105 e 104, segundo a concessionária, como reflexo do trânsito na entrada de Sumaré. Então, a rodovia Anhanguera acaba tendo também esse trecho de lentidão que exige uma atenção redobrada do motorista. Seguindo viagem, o motorista vai ter na própria rodovia Anhanguera, sentido capital, 2 quilômetros de para e anda no trecho que passa por Jundiaí, ali no entroncamento com a Dom Gabriel, que está lenta neste momento. São 3 quilômetros de lentidão na Dom Gabriel, Paulino Bueno Couto, e com isso, reflexo também na rodovia Anhanguera. Na chegada à capital paulista, 1 quilômetro. A rodovia dos Bandeirantes não registra lentidão. A melhor opção para você que segue para a capital paulista é a Bandeirantes, no rádio e na estrada. No sentido contrário,
Você não enfrenta lentidão nem na Anhanguera, nem na Bandeirantes, na pista sentido interior. O motorista vai fazendo até aqui uma boa viagem. Rodovia Santos Dumont também com boas condições neste momento para o motorista. O mesmo vale para a Miguel Melhado, a chamada Vinhedo Viracopos, a SP 101, a Campinas Montemor, a SP 340, a Campinas Mogi. São trechos que nesse momento não apresentam problemas aos motoristas. Rodovia Dom Pedro I, mais cedo, teve trânsito lento no anel viário Magalhães Teixeira, trecho ali do quilômetro 3, para quem seguia sentido rodovia Dom Pedro. Um engavetamento entre 3 veículos chegou a interditar uma das faixas, mas as pistas já estão livres. Não há registro de vítimas nessa colisão entre 3 automóveis registrada mais cedo no anel viário, ligação da Anhanguera e da Bandeirantes com a rodovia Dom Pedro para quem está chegando a Campinas. Trânsito livre para quem segue sentido a Atibaia, também mais cedo uma lentidão pelo excesso de veículos, agora trânsito já fluindo bem melhor. São 10 horas da manhã e mais 7 minutos. Segue o trabalho para a retirada de toneladas de peixes mortos no Rio Piracicaba e também no chamado Mini Pantanal. As lagoas do Tanquã, em São Pedro, atingidas também pela descarga irregular de resíduos no Ribeirão Tijuco Preto, que chegou até o Rio Piracicaba e foi também num trajeto de 70 quilômetros, matando tudo que tinha no caminho até a chegada da Lagoa do Tanquã. A partir desta semana, já começou no final de semana, mas hoje com mais intensidade, equipes da Defesa Civil de Campinas também colaboram com esse trabalho de retirada dos peixes, avaliação das condições da água e contam ainda com também um trabalho realizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Vamos conversar com a Lucimeire Ramalho, porque o número até aqui, Lucimeire, já chega a 63 toneladas. Numa investigação que resulta até aqui numa multa aplicada em 18 milhões de reais para a usina responsável pelo vazamento, segundo a CETESB, a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E eu digo por aqui porque ainda tem outros processos correndo. Lucimeire Ramalho atualiza para a gente a situação das últimas horas e o que é feito nesta segunda-feira também no Rio Piracicaba. Bom dia para você, Lucimeire. Ótimo dia para você também, para todo mundo que está com a gente. Essa retirada específica agora é das lagoas do Tanquã, que é considerado o local ali, um mini Pantanal Paulista. Então essa retirada começou na sexta-feira com a utilização de um hidrotrator que vai entrar na água para retirada. No sábado chegou mais um hidrotrator e também a ajuda de cidades da região. Santa Bárbara do Oeste, também Campinas. Campinas enviou para lá 5 homens para poder fazer a retirada manual e também 2 drones para ajudar na localização de onde estão aí esses bolsões. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 locais mais críticos por ali. Então, para fazer a localização e ajudar também para que seja uma retirada mais rápida. E essa ajuda já deu uma boa andada aí nessa retirada. Para a gente ter uma noção, até o final do dia de ontem, do domingo, chegou-se então a 63 toneladas de peixes mortos que foram retiradas então aí desse espaço, dessas lagoas do Tanquã. Essa quantidade toda foi retirada, já que o pessoal não parou o trabalho nem no sábado, nem no domingo, e tudo foi levado para um aterro sanitário na cidade de Piracicaba. E hoje, logo pela manhã, o trabalho já começou novamente para tentar agilizar esse processo, retirar o quanto antes. A gente lembra que na sexta-feira, né, então saiu a decisão da multa para a usina São José, uma multa de 18 milhões de reais, porque a CETESB chegou à conclusão de que o mel de cana-de-açúcar da usina acabou vazando dali, chegando no Ribeirão Tijuco Preto, que atingiu o Rio Piracicaba e aí foi descendo e chegando também aí as lagoas do Tanquã. Segundo a CETESB, esse material aí chegou a percorrer um espaço de 70 quilômetros e aí foi uma mortandade de peixes enorme. Por quê? Esse material na água aumentou ali as bactérias e zerou o oxigênio. Então todos esses peixes morreram justamente por falta de oxigênio. Então esse trabalho continua hoje, lembrando que o Ministério Público também investiga, a Polícia Civil da cidade de Rio das Pedras
onde fica essa usina, também investiga e eles podem aí ser punidos mais uma vez. A usina São José informou que não recebeu evidências que demonstrem que a culpa é deles ali, mas que segue também à disposição da justiça. E os pescadores que ficam nessa expectativa, né? Nós acompanhamos durante toda a sexta-feira e eles querem o mais rápido possível isso resolvido para que eles voltem a ter trabalho. Mas a gente sabe, viu, Heitor, é algo que não vai terminar tão rápido e a gente vai continuar acompanhando tudo por aqui, até para saber esses próximos passos, né? A ajuda que esses pescadores vão ter, porque realmente eles estão desesperados. Sem pesca não tem peixe, se não vender o peixe, não tem o orçamento para eles, e são várias famílias que dependem então desse trabalho aqui para continuar aí sobrevivendo, e o cenário é esse. Os trabalhos começaram por aqui, a expectativa deles, eles torcem aí para que tudo se recupere o mais rápido possível, mas a gente sabe que não vai ser tão rápido assim, né? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimere Ramalho. De fato, não vai ser um trabalho rápido repovoar essa enorme população de peixes e, olha, a quantidade ela vai ser ainda maior do que o que foi levantado até aqui, hein? As 63 toneladas ainda não representam o fim do trabalho de retirada desses peixes mortos. Ontem, como a Lucimere bem destacou, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, juntamente com a Defesa Civil de Campinas e de Santa Bárbara, se juntaram, tiveram boas condições climáticas, boa visibilidade, muita mão de obra. Então isso agilizou muito um trabalho que ainda vai continuar nesta segunda-feira e pelos próximos dias. Segundo a Prefeitura de Piracicaba, entre as toneladas de peixes recolhidos estão várias espécies, como dourados, mandis e curimbatás. As ações de retirada são executadas por meio de maquinário, entre eles estão dois tratores aquáticos, embarcação de areia, escavadeira, retroescavadeira, barcos menores, e uma das alternativas para ajudar no financiamento da vida dessas pessoas, na renda familiar desses pescadores, é justamente contratando esses pescadores para ajudar na limpeza. Mas e depois? O que fazer com quem depende da pesca do Rio Piracicaba, do Tanquã e das regiões que foram impactadas, segundo a CETESB, pela usina São José? A empresa nega veementemente isso. Em nota, esclarece que segue à disposição das autoridades, não poupa esforços para colaborar plenamente com a CETESB, a Polícia Ambiental e o Ministério Público. Em relação ao relatório da CETESB, que aplica uma multa de 18 milhões de reais para a usina, a empresa está avaliando o teor da decisão, bem como seus eventuais desdobramentos. O que a empresa alega em relação a esse vazamento de mel e água de uma limpeza de tanque? A empresa ela ficou muitos anos inoperante. E, inclusive, isso está na nota oficial da usina. As operações da usina estavam interrompidas desde 2020, tendo sido retomadas somente em maio de 2024. Nos últimos 10 anos, houve pelo menos 17 ocorrências dessa natureza na região. O que a CETESB está afirmando e o que é que o laudo já foi apresentado, trazendo esses detalhes? Eles estariam limpando esses tanques, onde tinha ainda um resíduo de mel de cana-de-açúcar. A água foi vazando por dentro desse tanque, trazendo também para uma área verde que fica bem ao lado da empresa, bem ao lado da usina, esse resíduo todo de água e mel. Desse espaço verde, esse material foi correndo até o Ribeirão Tijuco Preto, que é um dos afluentes do Rio Piracicaba. A água foi chegando até o Rio Piracicaba e dali provocando essa mortandade num trecho de 70 quilômetros. A empresa, em nota, diz que até o momento não recebeu evidências que demonstrem o nexo causal entre a sua operação e a mortandade de peixe registrada ao longo do Ribeirão e do Rio Piracicaba e do Tanquã. O termo de vistoria ambiental da Polícia Militar Ambiental de 8 de julho concluiu não ter havido apontamento de danos ambientais no ato da vistoria. O mesmo documento aponta a existência de uma galeria pluvial sob a ponte do funil que estaria despejando um líquido perene de volume alto, amarelado e odor forte, através de uma manilha de plástico de 10 polegadas. O local fica a 12 quilômetros da usina entre Santa Bárbara e Limeira e não foi considerado
no relatório final apresentado no último dia 19 de julho. Então, o que a empresa diz é que não há qualquer relação, segundo ela, entre essa limpeza com o mel de cana-de-açúcar e a certeza de que isso provocou a mortandade. Os argumentos: 17 ocorrências aconteceram enquanto a empresa estava desativada e essa denúncia de um despejo irregular de esgoto não estaria também no mesmo relatório. A diretora de avaliação de impacto ambiental da CETESB, a Mayla Fukushima, é enfática ao afirmar a responsabilidade da usina São José no estrago ambiental do rio Piracicaba. Dia 7 de julho, quando foi comunicada da ocorrência de mortandade no rio Piracicaba, a CETESB mobilizou imediatamente equipes das 3 agências da região. Então, a agência de Piracicaba, a agência de Americana e a agência de Limeira. As equipes, então, passaram a percorrer todo o trecho para identificar o mais rápido possível a fonte da poluição. Também foram coletadas amostras no rio Piracicaba e no rio Tijuco Preto, e nas inspeções em campo se verificou, pela coloração da água, pelo odor e também por denúncia da população, que a fonte estaria concentrada no Ribeirão Tijuco Preto. Então, a equipe se deslocou para lá nesses primeiros dias e, de fato, quando percebeu a diferença de coloração e odor na água, adentrou nas instalações da usina. E lá ela identificou, de fato, o extravasamento das águas residuárias com mel de cana em direção ao Ribeirão Tijuco Preto. Então, foram coletadas amostras, inclusive nas instalações industriais da usina, que continham o mel de cana e também resíduos de açúcar, né, no local onde extravasou esse efluente industrial em direção ao Tijuco Preto. Bem, a partir daí, então, a CETESB percorreu o trecho Piracicaba e viu o acúmulo de peixes no rio. Esses dados também de amostras também e de qualidade também puderam ser evidenciados pela CETESB por conta dos monitoramentos automáticos e da rede básica da CETESB, que ajudou bastante no diagnóstico, né? Essa é Mayla Fukushima, diretora de avaliação de impacto ambiental da CETESB, a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O ouvinte Marcelino Nelson da Silva nos escreve pelo nosso canal do YouTube: isso é um crime ambiental, tem que multar a usina e os donos têm que ir presos. A multa aplicada pela Companhia do Meio Ambiente é de 18 milhões de reais, mas há outros processos correndo. Um deles, um processo dos pescadores daquela região, e há também uma investigação criminal. Prisão, acho pouco provável que a gente chegue a esse ponto, mas a multa ser ainda maior e o rombo nas finanças dessa empresa também ser sentido de uma maneira a ponto deles... A empresa tem que, primeiro, repovoar, colocar novas espécies ali de peixes e, segundo, garantir o sustento desses trabalhadores. É o mínimo que se espera. O processo é longo, vai demorar um tempo para que esse impacto todo seja, de alguma forma, amenizado, mas, enquanto isso, essas famílias não podem ficar desamparadas, seja pelo poder público, seja com a justiça exigindo que a empresa garanta o sustento de quem está impossibilitado de trabalhar. Agora, 10h19, seguindo com o giro de informação das últimas horas aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes, eu vou acionar agora o Guilherme Oliveira com uma situação tensa que aconteceu na cidade de Indaiatuba nas últimas horas. Noite de ontem, 9 horas, Jardim Indaiá. A equipe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, com apoio também da Guarda Municipal, todos foram chamados para o resgate de uma criança de 4 anos que caiu em uma vala de fundação de construção. Essa vala tem aproximadamente 5 metros de profundidade
e ela é estreita, com 35 centímetros de diâmetro. O menino ficou preso e foi necessário um trabalho com muito cuidado para retirar essa criança, repito, de apenas 4 anos do local. Deixa eu perguntar para o Guilherme Oliveira o mais importante dessa história até aqui. Tá tudo bem com esse garoto, Guilherme? Bom dia para você. Tá ótima a criança, viu, pessoal? Bom dia para quem nos acompanha aqui também. Foi mais um susto. Pequeno Ravi de 2 anos que acabou caindo nesse buraco de 5 metros de profundidade em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Era um terreno ali, é um terreno que está em construção. O pequeno Ravi estava ali brincando com outras crianças e infelizmente acabou caindo naquele buraco. Mas por sorte, acabou ali no impacto, ele acabou não se ferindo, não se machucou, estava tudo bem com ele. Os bombeiros só tiveram dificuldade mesmo de retirá-lo ali do buraco, tiveram que abrir um outro buraco ao lado, na mesma profundidade, para conseguir resgatar o pequeno Ravi, usar uma retroescavadeira para cavar também esse buraco, um trabalho que durou 3 horas. Imagine ali a apreensão dos pais, tanto é que no vídeo a gente consegue ouvir o pessoal aplaudindo quando o pequeno Ravi é retirado desse buraco. Por sorte, foi apenas o susto mesmo, mas está tudo bem com o pequenininho. E que susto, hein, Guilherme? Mas que bom que tá tudo bem com o garotinho Ravi, Jardim Indaiá, cidade de Indaiatuba, onde tudo aconteceu. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o apoio dessa retroescavadeira que cavou um acesso na lateral do buraco e ali o Ravi Henrique conseguiu sair. Garotinho também esperto. Ajudou também nessa ação de 3 horas, nessa tensão com a família, com os bombeiros tendo que, ao mesmo tempo, acalmar a criança e os pais, né? Que é o natural no momento como esse, que todo mundo fica agoniado. Então os bombeiros tendo a calma, os policiais militares, os guardas municipais, conversando o tempo todo com os pais, dando suporte para a família, dando suporte para esse menino, que foi mantido com auxílio de oxigênio inserido pela vala, para que depois das 3 horas o resgate fosse feito com a máxima segurança. Inclusive já tinha uma ambulância ali para o atendimento médico no próprio local. Saiu, tirou o oxigênio, estava tudo bem, assustado, mas respirando, e aí começou o procedimento médico para saber que está tudo bem com o garotinho Ravi depois desse enorme susto registrado nas últimas horas aqui no nosso interior de São Paulo. Você, papai, você, mamãe, que ouve essa notícia, certamente se coloca, né, no lugar do pai, no lugar da mãe, imagina a situação tensa que eles viveram. Falando em garotada, hoje os estudantes da Rede Municipal de Ensino voltam às aulas. 64 mil alunos da pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos retomam as atividades depois de um recesso de 12 dias. No período de recesso, apenas as creches municipais, que têm alunos entre 0 e 3 anos de idade, continuaram atendendo. A Rede Municipal de Ensino tem 208 escolas, 45 de ensino fundamental, 163 de educação infantil, além de outras 45 creches conveniadas. Volta às aulas sempre gera ali um impacto no trânsito, no entorno das creches, dos colégios. E você pode atualizar a gente também pelo WhatsApp, o 19971021493, caso tenha enfrentado aquele cenário de volta às aulas, alguns pais que param em fila dupla, fila de veículos que vai se crescendo e cada vez mais também provocando o trânsito na cidade. Campinas já tem trânsito naturalmente, né? E tem novidade hoje na região central para você, usuário do transporte público. O acesso ao Terminal Mercado no centro de Campinas, a partir de hoje, passa a ser restrito a quem vai pegar o ônibus. O pagamento é de 80% da tarifa na catraca de entrada e outros 20% dentro do ônibus. É um modelo que já tem, por exemplo, no Terminal Central, em outros terminais de Campinas. A entrada do terminal, a partir de hoje, é pelas catracas de entrada localizadas na Avenida Benjamin Constant, bem em frente ao Mercadão, e no cruzamento entre a Bernardino de Campos com a Ernesto Kilman. Em nota, a INDEC afirma que a medida pretende proporcionar mais segurança e conforto para os usuários, além de favorecer a conservação e a manutenção do espaço. Além disso, a INDEC explica que o pagamento em 2 etapas permite mapear as linhas que são usadas pelos usuários e realizar o rateio das tarifas entre os diversos operadores que atuam no terminal.
Esse é o mesmo sistema de pagamento, como eu disse, adotado no terminal central. Nessas duas entradas do novo terminal existem postos de atendimento da Indec, da Transuc. O novo terminal é operado por 25 linhas convencionais do município, que juntas, em maio, transportaram mais de 51 mil passageiros em dias úteis. Para saber as linhas que circulam pelo terminal Mercado, você pode acessar agora o portal bandmulti.com com as principais informações de Campinas e região. Depois do intervalo, nosso assunto será a eleição municipal de 2024. Em várias capitais, ontem foi dia de homologar e o final de semana de carimbar as faixas para quem serão os candidatos a prefeitos e prefeitas. Em Campinas não foi diferente. Teve também homologação de um nome da disputa eleitoral para prefeito de Campinas. A gente vai falar sobre isso e conversar com um pré-candidato à prefeitura pelo Partido Novo, Wilson Matos, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O acesso ao novo terminal Mercado de Campinas passa a ser exclusivo aos usuários do transporte público coletivo municipal a partir dessa segunda-feira. A medida adotada pela Indec pretende proporcionar mais segurança e conforto para os usuários, além de favorecer a conservação e a manutenção do espaço. A entrada será pelas catracas de entrada, localizadas na Avenida Benjamin Constant, em frente ao Mercado Municipal, e também no cruzamento entre as vias Bernardino de Campos com a Ernesto Kuhlmann. A cobrança da tarifa será efetuada em duas etapas. 80% do valor da passagem será debitado do bilhete único ou QR Code no momento da passagem pelas catracas no terminal, e depois os 20% restantes serão debitados no interior do ônibus na passagem pela catraca com a entrada pela porta dianteira. Dessa forma, a Indec consegue mapear as linhas utilizadas pelos usuários e realizar o rateio das tarifas entre os diversos operadores que atuam no terminal. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Mari tá dentro da quadra americana. O Brasil em busca do último ponto. Capricha no bloco e bola pra fora. O Brasil é ouro. O Brasil é ouro no voleibol. O feminino é ouro. Brasil, o Brasil. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Rádio Bandeirantes, emissora oficial Paris 2024. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. Da manhã, 30 minutos, 10h30 da manhã, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, agora para falar também sobre a economia do nosso interior de São Paulo. Você sabia que a exportação de café está batendo recorde nesse ano de 2024? E muito desse número favorável para a economia está ligado ao interior de São Paulo. O Márcio Campos, por exemplo, foi conversar com alguns dos produtores da cidade de Bragança Paulista. E ele vai trazer os números que fazem com que o café brasileiro se torne cada vez mais forte em todo o planeta. Essas mãos já plantaram muitos pés e colheram muitos grãos. Nascido na fazenda de café, Valdir, aos 62 anos, sabe o valor que tem esse fruto. O café me deu de tudo que eu quis, né? Minha filha, minha família, eu. E espero que dê muito mais ainda, né? O maior orgulho meu é mexer com café. Da fazenda onde o Valdir trabalha, em Bragança Paulista, sai um dos melhores cafés do estado, de São Paulo para o mundo. Mudou muito. Hoje a gente sabe para onde está indo. Por exemplo, hoje exporta para o Japão, para o Canadá, para os Estados Unidos. A gente é rastreado esse café. Hoje a gente sabe para onde que vai. E o sentimento de saber disso? É muito grande. O trabalho a gente sabe que é valorizado, né? A qualidade é um dos motivos pelos quais o café brasileiro avança no mercado externo. Há anos, somos o maior produtor e exportador. Com um detalhe, hein? Agora, na última safra, batemos mais um recorde. O Brasil exportou mais de 47 milhões de sacas, quase 10 bilhões de dólares. O volume superou em 4% o recorde anterior de 2021. Os outros países que produzem café também, assim como o Vietnã, a Indonésia, eles não chegaram à produção, né, de alta produção, não conseguiram atingir, né, então o pessoal veio buscar no Brasil esses cafés que estavam faltando lá fora. O café brasileiro chegou em 120 países. Os nossos maiores clientes são Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. E se depender do atual ritmo, tem café suficiente para abastecer o mercado brasileiro e o internacional. A safra 2024, em plena colheita, deve ser maior que a última e 1/3 do volume já foi vendido para o exterior. A demanda garante mais emprego. A população ocupada na cafeicultura aumentou este ano, superando 500 mil trabalhadores diretos. Se depender da gente, a gente vai ser sempre o melhor café do mundo. Sempre. Horas da manhã, 33 minutos. O Manhã Bandeirantes volta a falar sobre as eleições municipais de 2024. Nesse final de semana, o Partido Novo confirmou a candidatura de Wilson Matos para a Prefeitura de Campinas. Empresário que foi aprovado durante convenção realizada ontem, ele que participou de maneira online, de maneira remota, já que está nos Estados Unidos, de onde, inclusive, conversa conosco ao vivo a partir de agora. Pré-candidato, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. E é um prazer ouvi-lo aqui. Nós que já conversamos com os pré-candidatos no período eleitoral, durante o mês de junho, ouvimos o então pré-candidato do Partido Novo à eleição, Paulo Gaspar, mas agora, com o senhor tendo o nome confirmado, importante também sabermos um pouco mais sobre sua história e conhecer um pouco mais dos seus projetos. Wilson Matos, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom dia. Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Só quero estar certo aí que eu estou bem centralizado com a minha feição, com o áudio bom. Ouvimos bem, sim, o senhor candidato. Também estamos acompanhando no canal com imagens aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. O senhor está nos Estados Unidos, não tem como não aproveitar para perguntar como está o clima político no país nesta segunda-feira, depois que o presidente Joe Biden anunciou que não será candidato à reeleição. Como é que está o termômetro por aí? Em que estado que o senhor está pré-candidato?
Eu moro em Washington, D.C., na capital americana. Eu tenho acompanhado bem de perto essa situação política com relação à desistência do presidente Joe Biden. Agora, os movimentos do xadrez começam a ser jogados pelo Partido Democrata. Acredito que a vice, a Kamala, vai ser anunciada como a candidata, com outros nomes também, como o governador da Califórnia, o secretário de Transportes, o Mayor Pete. Tem alguns nomes aí importantes, mas eu acho que essa corrida eleitoral americana já está bem definida, com o Trump com uma grande vantagem aí independente do candidato do Partido Democrata. O Trump está muito avançado nas pesquisas. O senhor vota também nos Estados Unidos? Tem direito a voto? Sim. Eu sou cidadão americano, me tornei cidadão americano há 5 anos atrás, acredito. E sim, voto. Exerço meu direito aqui nos Estados Unidos e no Brasil. É filiado a algum partido nos Estados Unidos para candidato? Sim, eu fui filiado ao Partido Democrata. Atualmente eu tô sem partido. Eu não gostei do que os democratas fizeram aí com essa situação do Biden. Eu apoio o governador de Maryland, onde eu também tenho residência e tenho a minha empresa, o governador Hogan, do Partido Republicano. E eu sempre falo, sou muito de candidatos de projetos, né? Não de candidatos. Então, independente do partido do candidato ser democrata ou republicano, eu sempre tento achar o candidato que foge dos extremos e que tem um projeto bom para o meu estado, pro meu município, para minha comunidade. Pré-candidato, como que o senhor pretende conciliar essa vida empresarial e essa vida pessoal que o senhor tem nos Estados Unidos com a rotina que o senhor, uma vez eleito prefeito de Campinas, certamente terá por aqui também? Heitor, essa é uma boa pergunta. E muitas pessoas me questionam também o fato de eu ter minha vida nos Estados Unidos, né? Minha empresa maior está nos Estados Unidos, minha família, meus filhos fazem universidade, estudam, jogam futebol aqui. E é uma decisão minha, é uma decisão pessoal. Eu também passo a metade do meu tempo no Brasil. E eu venho vivendo essa vida empresarial entre os dois países há mais de 8 anos. E vivi no Brasil também, é muito tempo o necessário quando eu estou com um projeto grande. Minha família já está muito adequada a essa minha situação de viagem. E eles sabem que é um projeto de vida, um projeto que eu não posso só pensar na minha pessoa, eu tenho que pensar na minha comunidade, nos meus projetos maiores, ligado ao projeto social, e dividir um pouco desse meu conhecimento empresarial com a minha cidade, para fazer da minha cidade algo maior. Então, acho que essa situação já está bem resolvida e, felizmente, minha empresa está muito bem estruturada. Hoje eu não preciso estar no escritório diariamente. São mais de 65 funcionários trabalhando para mim aqui nos Estados Unidos, resolvendo as situações da minha empresa. Eu sou mais hoje como um conselheiro, mais conselheiro do que um sócio diariamente participativo. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com Wilson Matos, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, o terceiro nome indicado num período de poucos meses aqui nesse ano de 2024. O primeiro que nós conversamos aqui foi Zé Afonso, que depois deu lugar ao vereador, pré-candidato agora novamente à reeleição na Câmara Municipal, Paulo Gaspar, e agora o seu nome, Wilson Matos, sendo confirmado pelo partido, inclusive já com a definição de uma vice. Como é que foram as conversas para que o senhor deixasse de ser um pré-candidato a vereador e passasse a ser um pré-candidato a prefeito? Não existiu a conversa de eu ser candidato a vereador. Sempre existiu uma conversa bem aberta com o partido, onde eu me disponibilizei para ajudar o partido em qualquer das situações. Sendo gerente de campanha, sendo o líder que ia gerenciar a equipe do Legislativo na campanha, vice, eu sempre, o vereador, se necessário, mas
algo que pudesse agregar realmente ao Partido Novo. E eu achei muito interessante essa decisão do Novo, porque o Novo não é o típico partido político que tem os seus donos. O Novo fez um estudo, um levantamento, números, e viu que o meu nome era o mais sugestivo no momento, e que para um projeto de longo prazo seria o nome que ia melhor avaliar a situação do partido e provavelmente crescermos aí, triplicarmos ou quadruplicarmos a nossa base do Novo na cidade de Campinas. E com relação à escolha da vice, ontem foi anunciada a Janaína Calvo, economista, que também é do Partido Novo. O senhor participou dessa decisão, da escolha dela, que já tem uma história também ligada ao Conselho de Emprego e Renda do Estado de São Paulo, da Casa do Cargo no Banco do Povo. Foi um nome que passou também pelas conversas com o senhor, com o então candidato Paulo Gaspar. Como é que foi a definição da Janaína Calvo, candidato? Eu acho que o nome da Janaína sempre foi o mais certo, o mais concreto na posição que ela se ocupa hoje. Essa é uma decisão que vem do diretório estadual e municipal, lógico, passa pela gente, mas mais para algo mais simbólico, para de conhecimento da candidatura. E eu fico muito feliz com o nome da Janaína, porque a Janaína é uma pessoa super capacitada. Ela vem já com aquela bagagem do típico funcionário público que a gente quer ter na nossa prefeitura de Campinas, que é pessoas que têm a qualidade profissional e técnica para fazer uma gestão diferenciada. Então, a Janaína foi um nome muito, muito, muito bem escolhido. Em 2020, candidato, o senhor foi o quinto mais votado em primeiro turno, com pouco mais de 15 mil votos, numa campanha em que o senhor era um nome completamente novo na disputa eleitoral contra ex-vereadores, deputados, pessoas que já estão há mais tempo na política. De lá para cá, o senhor já passou por um outro processo eleitoral. O que o senhor aprendeu nessas duas eleições que disputou, como candidato a prefeito, como candidato a deputado? Quais erros eventualmente foram cometidos naquela campanha que o senhor pretende corrigir para esse pleito de 2024? Heitor, como eu te disse antes, eu vivo de política porque eu acho que eu tive uma vivência de quase 3 décadas na capital americana, onde aqui nós respiramos política diariamente. E essas duas situações de candidatura que eu obtive nos anos anteriores foi realmente de aprendizado. Eu implementei muitas das estratégias que se usam nos Estados Unidos em campanhas políticas, adaptei a nossa cultura, adaptei a realidade do nosso município, do nosso eleitorado, e saímos de 13º, eu era o último na primeira pesquisa, para 5º, ganhando aí de nomes de ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-secretários. Então, eu sei que a estratégia foi bem aplicada, foi uma campanha de muita transparência, isso foi algo novo que eu quis mostrar no Brasil, que antes da gente apresentar o candidato, a gente apresenta a pessoa, o ser humano. Então foi uma candidatura de apresentação das pessoas que não lembram do Wilson Matos, que saiu da periferia com 17 anos para ir tentar a vida nos Estados Unidos. Ele está de volta como um empresário, pai, filho, uma pessoa muito experiente, um empreendedor no ramo da construção civil, futebolística, com muita bagagem, e que hoje agrega os erros ou os ajustes que nós tivemos nas duas últimas campanhas para fazer uma campanha vencedora nessa ocasião. Agora, chama atenção, pré-candidato, que nas disputas, agora será a terceira sua aqui em Campinas, pelo terceiro partido diferente. Em 2020, candidato a prefeito pelo Patriota, em 2022, candidato a deputado pelo PDT e agora pelo Partido Novo. São partidos de ideologias diferentes, né? Embora o Patriota e o Novo um pouco mais próximos, mas o PDT é que chama um pouco a atenção. O que fez o senhor ir naquele momento para o PDT e o que fez o senhor deixar o partido
que tinha, inclusive, uma proximidade muito próxima entre o senhor e o candidato à presidência, Ciro Gomes. Pois é, muita gente não sabe, mas a minha primeira escolha em 2019 foi o Partido Novo. Foi o partido que eu tentei sair candidato a prefeito, mas devido à burocracia naquela época estabelecida pelo senhor Amoedo, eu não consegui avançar com a minha candidatura. E aí uma segunda opção que foi o Patriota, que estava bem alinhada com a minha ideologia, com o meu conhecimento empresarial, que me deu a liberdade de fazer uma campanha bem transparente, limpa e mostrando o meu lado humano. Valorizou muito a escolha. O PDT foi algo que realmente eu já conheço o Ciro há muito tempo, pelas inúmeras ocasiões que ele vem aos Estados Unidos, eu o conheci em alguns eventos. E o que eu mais achei importante naquela situação era sair dos extremos. Como eu disse anteriormente, eu não sou de acordo com política de extremos. Eu quis sair e fiquei com alguém que eu conhecia pessoalmente, alguém que eu acho que fez um bom governo no Ceará e que, se tivesse uma oportunidade, eu acho que faria algo melhor do que muito melhor do que nós temos hoje, aliás. Então essas foram as situações e o porquê das minhas decisões nas campanhas anteriores. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Wilson Matos, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo aqui na cidade de Campinas. Pré-candidato, o senhor tem falado em entrevistas que tem a intenção de enxugar a máquina pública. De que maneira o senhor pretende fazer isso? É muito fácil. Falar em enxugar a máquina pública é muito fácil, ainda mais no Brasil, onde o que mais a gente tem nas prefeituras são cabides de empregos, né? São pessoas ligadas a compromissos políticos que acabam pegando cargos aí que deveriam ser alocados a pessoas técnicas, profissionais, e aí é aquela velha má política que a gente sabe que existe no Brasil, que eu não vejo aqui nos Estados Unidos, que seria o primeiro passo, né? A gente trazer pessoas capacitadas e enxugar essa máquina pública, tirando as pessoas aí que são os cabides de emprego. E por isso também que nós, do Partido Novo, não temos coligação. Por quê? Porque a gente sabe que coligação é aquela coisa do convite, né? Do sonho do convite. Eu ganho hoje e amanhã eu te trago, independente de quem você seja. Então o Partido Novo não exerce esse tipo de serviço, de trabalho. A gente vê isso muito no governo do nosso Romeu Zema em Minas Gerais, onde todo o secretariado dele é um secretariado profissional, um secretariado que faz uma gestão diferente em Minas, e isso naturalmente enxuga a máquina pública, né? Esse seria o primeiro passo. E o segundo, que eu acho que é mais importante, é realmente fazer um estudo, uma avaliação bem transparente e ver o que acontece hoje, por exemplo, na Ceasa, na própria INDEC, para fazer uma avaliação mais criteriosa do qual seria o posicionamento ou o envolvimento da prefeitura perante esses departamentos, essas agências. Agora, o senhor, uma vez eleito, vindo de uma chapa chamada pura, apenas com o Partido Novo, obviamente vai precisar negociar com uma Câmara Municipal formada por diferentes partidos. De que maneira o senhor pretende formar uma maioria sem necessariamente a entrega de cargos como cabides políticos? Olha, eu não me preocupo muito com a Câmara, porque eu tenho ali o melhor vereador de Campinas, o atual melhor vereador de Campinas, que é o nosso querido Paulo Gaspar, que sempre foi um exemplo de vereança. Muitos não sabem, os que sabem prezam e apoiam o nosso querido vereador, porque ele é o vereador que menos gastou no Legislativo, é o vereador que enxugou a máquina pública dentro do Legislativo e que é um grande exemplo. Temos um projeto de ampliar o número de cadeiras no Legislativo para ter mais força, mais conversa com os outros vereadores,
Mas eu acho que isso é um papel que o nosso vereador Paulo Gaspar vai poder me auxiliar e me ajudar muito bem aí com essa questão. Nós estamos conversando com Wilson Matos, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Uma dúvida que surge, pré-candidato, é com relação ao subsídio do transporte público, verbas municipais para fazer com que funcione todo o sistema de ônibus aqui da cidade de Campinas. Na nossa primeira entrevista com o então pré-candidato Zé Afonso, ele disse que era a favor de terminar com o subsídio para o transporte público. O segundo pré-candidato do Partido Novo, que foi Paulo Gaspar, entendeu que isso não é viável nesse momento. Qual é a sua visão e qual é o projeto que a sua candidatura tem a respeito de subsídio para o transporte público? Hoje a matemática não fecha. Ela realmente, os empresários do ramo necessitam dessa ajuda, desse adicional para eles poderem rodar o negócio deles, senão não fica viável. Eu, como empresário, conheço muito bem. Agora, o que eu vou cobrar é o número real. Se a passagem hoje custa seus R$ 5,50 e o custo real é R$ 3,60, esse é o valor que a gente vai brigar para manter aí esse valor congelado por um tempo e também que a qualidade do serviço justifique a tarifa uma das tarifas mais caras do Brasil, né? A gente hoje tem gente que vem do Vida Nova para o Taquaral, que pegam 2 ônibus sem ar-condicionado, são pessoas que não justificam o preço, nem do subsídio, nem do valor do transporte público. Então, eu sou bem consciente da situação atual, sei também das dificuldades que os empresários passaram na época do Covid, e hoje realmente os números não fecham, e hoje eu preciso analisar o valor pago do subsídio hoje para realmente justificar a tarifa que nós temos hoje em Campinas, mas com certeza, a única coisa que eu acho que eu tenho a clara certeza é que a qualidade dos ônibus, isso vai ser mandatório nos contratos das novas estações. Para a gente passar também por outros assuntos importantes, na área de saúde pública, há uma cobrança muito grande para que aumente-se a tabela SUS, o valor repassado do governo federal pelo Ministério da Saúde aos hospitais públicos de Campinas, e uma reclamação que existe em relação a desafogar, o interesse de desafogar os hospitais de Campinas, que atendem boa parte do interior de São Paulo, com cobranças para que o governo do estado invista também em hospitais de outros municípios. O senhor concorda com essa cobrança e, uma vez eleito, como pretende dialogar com o governo federal pela tabela SUS e com o governo do estado por hospitais fora de Campinas? Eu acho que a gente não precisa nem tão longe, Heitor. Acho que a gente tem uma estrutura hospitalar médica muito eficiente em Campinas, que Campinas sempre foi referente nessa área de saúde. E nós temos, na área privada, alguns parceiros que a gente poderia estender essa parceria. Eu acompanho aqui de perto em Washington DC, através da situação do Covid, como eles fizeram para atualizar a lista de cirurgias. E foi exatamente isso, eram cirurgias feitas em hospitais parceiros privados ou então em horário fora de expediente, que hoje eles conseguiram aqui zerar com essa estratégia a lista, né, gigantesca que se acumula desde a época do Covid. Com relação à conversa com o governo federal e estadual, a gente sempre tem que ter essa conversa, essa narrativa, tem que ter um bom diálogo e uma boa abertura tanto no Palácio dos Bandeirantes como em Brasília, para que a gente possa explicar com mais clareza a necessidade que nós temos hoje, especialmente nessa questão de medicamento. O medicamento hoje é o item número 1 de consumo dos campineiros. É incrível que a gente gaste mais com medicamentos do que alimento e vestuário. Então, essa é uma situação muito crítica e que, realmente, isso aí vai ser um bom diálogo e, novamente, o que o nosso governador Zema está executando em Minas Gerais é algo a ser seguido, algo que a gente está tirando como uma escola aí para também executar na nossa cidade de Campinas. Reta final aqui do nosso bate-papo com o pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Campinas, Wilson Matos, a quem agradecemos
por conversar com o nosso ouvinte, trazer um pouco mais sobre as propostas aqui na manhã desta segunda-feira. Candidato, qual a sua opinião a respeito da Sanasa em Campinas? O senhor seria favorável a uma privatização nos moldes do que a gente viu com a Sabesp no estado de São Paulo? Eu ainda não vi uma privatização com modelos como eu acompanhei na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, que foi favorável ou 100% favorável ao governo brasileiro e à população. Eu acho que a Sanasa, falar de privatização da Sanasa, eu acho que é algo muito cedo para ser conversado. Para a Sanasa, a gente precisaria de um levantamento muito crítico, detalhado dos números, dos projetos do futuro, qual o impacto social que a Sanasa agrega hoje à população mais carente, o projeto piloto de expansão do saneamento básico, especialmente para as áreas mais carentes, onde ainda não existe o saneamento básico, para aí sim a gente poder pensar na questão da privatização. Mas antes disso, acho que eu seria muito responsável em falar em privatização da maior empresa, da maior empresa governamental de Campinas, né? E com relação à educação, um assunto que foi muito debatido na Câmara Municipal nesse ano e entre a população em geral, é a autorização por lei estadual das criações de escolas cívico-militares. O senhor seria favorável a esse modelo em Campinas e quais seriam as alternativas, além da possibilidade da escola cívico-militar, para ampliar a educação, o acesso à educação aqui na cidade de Campinas? Olha, eu tenho um projeto, acho que melhor, que respeita o espaço de cada um. Lógico, se vierem recursos para instalação de escolas cívico-militares, vamos sempre estar de portas abertas. Agora, o que eu quero implementar em Campinas, o meu projeto é um projeto de escola em tempo integral. Eu sei onde eu consegui esse recurso, especialmente trabalhando aqui com pessoas diretas do Banco Mundial, como fazer esse investimento na frente para ter a infraestrutura para poder ter as crianças do nosso município estudando em 2 períodos. E acho que essa é a salvação, na verdade, para a nossa educação, para o nosso futuro. Se nós não investirmos agora em educação, a gente vai estar sempre aí patinando, tentando achar um jeito mágico de fazer política. Mas se nós não pensarmos, nós não investirmos na educação das nossas crianças, é tudo em vão. Então, o projeto de educação vai ser um projeto inovador de tempo integral e que coincidentemente, é o que eu venho fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu sou engenheiro, construo escolas públicas e eu tenho toda a expertise para poder fazer a implementação desse projeto na nossa cidade. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Wilson Matos, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, ontem com o nome oficializado pelo partido para disputa nas urnas no primeiro domingo do mês de outubro. Pré-candidato, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, obrigado por atender mesmo à distância ao nosso convite e espaço aberto sempre para a política de Campinas aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Fique à vontade para as considerações finais, pré-candidato. Heitor, eu quero primeiramente agradecer esse espaço importante para poder falar um pouquinho dos meus projetos, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu estou vindo aqui, ocupando esse espaço aqui, que é único e muito importante para poder falar dos meus projetos. Eu gostaria também de validar e voltar a falar também de um projeto muito importante que eu vou estar implementando nos primeiros 100 dias, que é zerar a situação do morador de rua do centro da nossa cidade. Então, esse é um outro novo projeto também que eu vim aqui para os Estados Unidos para pegar todos os detalhes do que foi implementado aqui, foi implementado na Finlândia também, para zerar em alguns locais essa questão do morador de rua. E eu agradeço e peço para que as pessoas me acompanhem nas redes sociais. Ali eu vou estar falando diariamente com a população e também visitando os 4 cantos da nossa cidade. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Wilson Matos, pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura da cidade de Campinas. Quinto Sinal marcou 11 horas da manhã. Além desse evento que aconteceu em Campinas para oficializar a campanha de Wilson Matos pelo Partido Novo, final de semana foi marcado por outras convenções espalhadas pelo Brasil. O Felipe Peixoto está com a gente trazendo algumas dessas convenções e alguns dos nomes agora oficialmente carimbados pelos seus partidos para serem candidatos nas eleições municipais. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes. O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH. Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. 11 horas e 3 minutos, ainda falando sobre as eleições municipais, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Eleição paulistana, a gente tem que olhar não só pelo tamanho de São Paulo para o nosso estado, para o país, mas porque é um movimento muito próximo ao que costuma acontecer 2 anos depois, para governador e para presidente da República. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 17 de julho, com 1.500 eleitores, com mais de 16 anos. Vamos primeiro para um número espontâneo, que nem sempre ele é tão divulgado, mas internamente, para as campanhas, esse talvez seja o número mais importante. O eleitor espontâneo, para quem não sabe como funciona uma pesquisa de intenção, imagine que você está caminhando pela rua, é parado por alguém que está fazendo essa pesquisa. No primeiro momento, a pergunta é em quem você pretende votar. A pergunta foi exatamente essa. Se as eleições para prefeito de São Paulo fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? Resposta na lata, como diz Carlos Batista. Nessa pesquisa de intenções de voto, Ricardo Nunes aparece com 13,9%, atual prefeito pré-candidato à reeleição pelo MDB,
Guilherme Boulos aparece tecnicamente empatado com 12,2%, deputado federal pelo PSOL. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 4,1%. Tabata Amaral, do PSB, 2,1%, deputada federal. Datena, do PSDB, com 1,1%. Kim Kataguiri, do União Brasil, 0,6%. Não sabe ou não respondeu foi um total de 58,5% das respostas para essa pergunta. Por que é importante esse voto espontâneo? Porque esse eleitor dificilmente vai mudar de opinião. Se ele já está convicto que vai votar em Ricardo Nunes, em Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Tabata ou Datena, ele dificilmente vai mudar de voto. E o número de quase 59% de não sabe aponta que muitos paulistanos ainda não se ligaram em quem são os candidatos. Aí vem a pesquisa estimulada, que uma lista com os nomes dos candidatos aparece. Essa lista ela fica num formato de círculo, para não ter um favorecimento de aparecer um em cima do outro. E aqui o cenário é o seguinte: Ricardo Nunes no MDB está à frente também numericamente de Guilherme Boulos, com 26,9% para o atual prefeito de São Paulo, contra 24,7% do deputado do PSOL. José Luiz Datena, do PSDB, no cenário estimulado, aparece em terceiro lugar com 11,6%. À frente numericamente, mas empatado tecnicamente, com Pablo Marçal, do PRTB, com 10,9%. Na pesquisa estimulada, Tabata Amaral aparece com 6,4%, Marina Helena, do Partido Novo, 3,6%, Kim Kataguiri, do União Brasil, com 2,4%. Os demais candidatos não alcançaram 1%. No cenário de segundo turno, na disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa coloca uma vantagem de Ricardo Nunes, do MDB, com 50,5% das intenções de voto em segundo turno, se a disputa fosse contra Guilherme Boulos, do PSOL, que aparece com 35%. 35 contra 50,5%. Se a disputa fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Boulos venceria a eleição, se a disputa fosse hoje, com 44,8% contra 33,7%. Curioso que aqui, diferente do outro cenário em que o número de nulo, branco ou nenhum era de 9,1%, aqui o número passa das duas casas decimais. 14,6% responderam que não votaria nem em Boulos nem em Pablo Marçal. Se a disputa fosse entre Datena e Ricardo Nunes venceria com 47,7% o segundo turno contra 29,3% de José Luiz Datena. Quero trazer também um número de rejeição nessa pesquisa na capital paulista. Guilherme Boulos aparece com o maior índice de rejeição, com 31%, seguido de Pablo Marçal, do PRTB, com 24,6%, José Luiz Datena, do PSDB, com 21,6%, o atual prefeito Ricardo Nunes tem 17,9% de rejeição e, na sequência, vem Kim Kataguiri com 16,3%. As menores rejeições são de Tabata Amaral, com 15,2%, Marina Helena, 12,6%, João Pimenta, do PCO, com 12%. Lembrando que aqui também entra o fator de não conhecer a pessoa e, por isso, a rejeição também ser menor. Esse é o cenário hoje levantado pelo Instituto Paraná Pesquisas, na pesquisa de intenção de voto realizado na capital paulista. A pergunta que chega neste momento, girando também a participação do nosso ouvinte, o Isael Venâncio Loretti. Até quando os partidos devem registrar a candidatura para o pleito? Até o dia 5 de agosto. Esse é o prazo limite, então, uma vez homologado o nome hoje, ele ainda pode ser substituído ou pode ser, por exemplo, trocada a função. Ao invés de um candidato a prefeito, ele ser colocado como um candidato a vice-prefeito, por exemplo. As mensagens chegando também dos nossos ouvintes pelo 19 97102 1493. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia aí, uma ótima semana.
Deus do céu, era só o que faltava. Agora nós vamos exportar um candidato a prefeito lá dos Estados Unidos. O cara conhece realmente qual é a situação atual aqui de Campinas. Como que um partido consegue fazer uma palhaçada dessa? E trazer um cara que nem mora em Campinas para ele acertar tudo aqui? Deus do céu, aonde nós vai parar? Começamos a exportar político também. Aí, vou te falar para você, é para acabar. Mensagem do Adilson Souza conosco na manhã desta segunda-feira aqui no Manhã Bandeirantes. O Wagner Marcondes também participando conosco. É o que me faltava, Heitor Fredo. Carro de som passando pelas ruas do meu bairro pedindo para o povo votar contra um tal plebiscito para a implantação de escolas cívico-militares. Confesso que eu, particularmente, nem sabia que isso iria ocorrer. Mas como gostaria de saber quem está patrocinando esse carro de som. Garanto que possa ser o povinho que ele chama de cansado da terra da Lacrolândia. Meu Deus, esse povo não dá um tempo, escreve o Wagner Marcondes. Na opinião do Marco Silva Bedinho, candidato do Partido Novo, ele entende que é bizarro. Se ele tem a vida nos Estados Unidos e o partido lá não tem o porquê, se ele tem a vida lá e partido lá, não tem por que disputar um cargo eleitoral aqui em Campinas e no Brasil. Ele está com a situação regularizada, tá? Só para deixar claro, tem domicílio eleitoral em Campinas, está com a situação junto ao Tribunal Superior Eleitoral em dia, foi assim em 2020, 2022, candidato a deputado estadual pelo PDT e agora candidato a prefeito pelo Partido Novo. Mensagem de áudio, daqui a pouco tem informação quente aqui dos nossos repórteres espalhados por todo o Brasil. O Everton Ramos está comigo aqui no estúdio também da Rádio Bandeirantes para falar de uma ocorrência de tráfico de drogas, mas antes, a participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Esses candidatos são muito rasos, né? O cara falar que vai zerar morador de rua, tudo bem, eu não tô desconfiando de nada, né? Mas, cara, se ele conseguir, então tem alguém fazendo alguma coisa errada, né? Por aí, que não consegue fazer, né? Que não consegue solucionar esse problema, né? Que não é só tirar o morador de rua, dar um lugar digno para ele morar, né? Se precisar de tratamento psiquiátrico também, tratamento contra as drogas, né? Vamos fazer uma coisa assim, uma política agressiva, mas o Novo você sabe como que é, né? Eles privatizam tudo também, né? Eles não são tão assim bonzinhos também não, né? Esse negócio de máquina pública, olha lá Minas Gerais também como que tá. O estado que mais deve no Brasil, né? E sei lá, eu desconfio de todos esses políticos. Um empresário desse naipe aí querendo virar prefeito de Campinas, alguma coisa tem. Não é que ele seja bonzinho. As suas perguntas foram mesmo muito pertinentes, viu, Heitor? E eu queria saber mais sobre esse negócio dele de morador de rua. Me interessou muito. Foi a última coisa que ele falou, né? Então, não acredito, não. Eu não acredito nesses caras. Lógico que poderia ter alguma coisa melhor para ser feito, mas eu não acredito, não. Alexandro Centro, uma boa semana, Heitor. Muito obrigado, Alexandro. Teremos tempo durante as disputas de primeiro turno e talvez de segundo turno para saber um pouco mais sobre a proposta de cada um dos candidatos. Voltaremos a ouvi-los também aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Hoje foi aquele primeiro contato, como tivemos com os outros pré-candidatos, agora oficializado o Wilson Matos, para a gente saber um pouco também do que pensa o candidato do Partido Novo. Na opinião do José Rodrigues, se escola cívico-militar prestassem, não teríamos milicos e nem militares golpistas. É um sistema caríssimo. Só deixando claro que nós temos ainda uma certa permissão da Justiça Eleitoral para que todas essas opiniões sejam veiculadas aqui no Manhã Bandeirantes. A partir do mês de agosto, que está chegando, as regras mudam. Então, meu caro ouvinte, a gente vai ter que, em agosto, mudar um pouquinho o tom. Por enquanto, a ideia é sentir o termômetro mesmo de vocês do outro lado do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas e dar total liberdade à opinião política. Vai chegar um momento que a gente não vai poder trazer adjetivos, por exemplo, a candidatos. Mas nesse momento, o importante é a gente apresentar o cenário que em agosto, aí sim será oficialmente o eleitoral para 2024.
11 horas 15 minutos e as ocorrências ligadas ao tráfico de drogas no aeroporto de Viracopos não param. Mais um caso registrado nas últimas horas aqui no Aeroporto Internacional de Campinas. E quem está comigo no estúdio da Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira é o repórter Everton Ramos. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Normalmente nós conversamos à distância aqui no microfone da RB, mas hoje aqui pertinho, Everton. Bom dia para você. Prazer é meu, viu, Heitor? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Manhã Bandeirantes. Ótima semana para todos nós. Heitor, 2 mulheres presas no Aeroporto Internacional de Viracopos, mais um caso de tentativa de tráfico de drogas internacional que a Polícia Federal intercepta. As 2 mulheres de 46 e 32 anos tinham um destino, Orly, aeroporto de Orly, na Grande Paris, ali na França, uma rota bastante conhecida pelo tráfico, uma das principais portas de entrada, inclusive, para as drogas na Europa. Então, as 2 mulheres elas foram presas durante a fiscalização de rotina da Polícia Federal, enquanto elas faziam ali o trabalho de embarque, a tentativa de embarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos para a França. 10 quilos de cocaína, 5 em cada mala. Uma levava uma mala, a outra, cada uma com 5 quilos em um fundo falso dessas malas despachadas. O detalhe, Heitor, é que as 2 mulheres de 46 e 32 anos não são brasileiras, mexicanas. Elas se declararam amigas lá do México e foram levadas então aí à sede da Delegacia da Polícia Federal em Campinas, onde logo após toda a ocorrência ser registrada, elas foram encaminhadas ao sistema prisional. E agora permanecem à disposição da Justiça, lembrando que para o crime aí de tráfico internacional de drogas, a pena máxima prevista é de 25 anos de prisão. Agora 11h17, olha, em 2 minutos e meio depois do intervalo, o Everton Ramos vai contar uma outra história de uma modelo que ficou conhecida por um programa de televisão, programa que inclusive passou na casa, uma ex-paniquete, que foi presa em Campinas numa situação pra lá de inusitada. Teve esculacho em policial, teve a acusação de que estava dirigindo bêbada e tem resultado da audiência de custódia. Será que ela ficou atrás das grades ou foi liberada? Em 2 minutos e meio, pode cronometrar, o Everton Ramos conta esse assunto para você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo concluiu o laudo sobre a morte de peixes no Rio Piracicaba e multou a usina São José em 18 milhões de reais. Segundo o documento, a empresa foi a responsável por fazer um descarte de água residuária industriais e de mel de cana-de-açúcar no rio, o que provocou uma diminuição no oxigênio dissolvido da água, causando a morte de mais de 200 mil peixes na região de Piracicaba no dia 7 de julho e na área de proteção ambiental do Tanquã no dia 15 de julho. Ainda de acordo com um documento divulgado pela CETESB, foi identificada a relação direta entre o extravasamento da substância poluente pela usina e os 2 episódios de mortandade de peixes. Ainda a pena aplicada à empresa teve agravantes, como omissão sobre o extravasamento de substância poluidora, o alto volume de peixes mortos e o atingimento de área de proteção ambiental. Além da multa, a CETESB estabelecerá exigências técnicas e medidas corretivas por parte da usina. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 20 minutos. Manhã Bandeirantes de volta com informações da região metropolitana de Campinas. Agora para falar sobre a prisão, como é que a gente pode definir? De uma subcelebridade aqui em Campinas, Everton Ramos. Heitor, eu confesso que sim, porque vou até perguntar pra você lembra dela? Ex-paniquete, modelo, ó o nome, Ana Paula Nogueira Vieira Leme. Prazer em conhecê-la. Também não, 47 anos, ela entrou em um posto de conveniência em uma rua bastante conhecida aqui em Campinas, Rua Maria Monteiro, Cambuí, bairro nobre da cidade, e primeiro pediu uma cerveja, mas segundo as atendentes, já era visível que ela estava embriagada. Chegou sozinha, dirigindo um carro Isso é importante. Posto. Ela chegou dirigindo. Visivelmente embriagada. Deram pra ela uma long neck, ela não conseguiu nem abrir a long neck. Consumiu 3 cervejas e pediu um salgado. Aí ela começou a ser grossa, segundo as atendentes. Ela joga o salgado no balcão e diz que o salgado tava ruim. As atendentes então fazem o quê? Pegam um segundo salgado e dão pra ela. Ela faz a mesma coisa, é grossa e joga o salgado. A partir daí ela diz, ela se nega a pagar o que ela consumiu dentro dessa loja de conveniência em um posto no Cambuí. Até aí um dia quase normal no Cambuí, porque o que tem de playboy que trata mal funcionário lá também não tá escrito, mas seguimos. Segundo o boletim de ocorrência, a conta dela dava mais de R$100. Ela se negou a pagar, passou por debaixo da catraca. As atendentes, sempre inclusive xingando as atendentes, proferindo discurso de ódio aí contra as funcionárias dessa loja de conveniência, acionaram a polícia militar através do 190. Os agentes foram lá, primeiro perguntaram, questionaram ela sobre a versão dada pelas funcionárias. Ela negou, disse que as funcionárias estavam mentindo, só que segundo os policiais ela de fato estava bêbada. Isso não havia dúvida. Eles então tentaram prender ela, Heitor, tentaram levar ela ao 1º distrito policial, só que essa mulher, além de xingar as funcionárias, passou também a proferir aí algumas falas contra os policiais. Ela inclusive deu chutes em um dos agentes, chutes que atingiram ali região da perna, da genitália, braço. Algumas pessoas que estavam dentro desse posto fizeram imagens, então há ainda imagens gravadas por clientes e também as próprias imagens do posto de conveniência que foram compartilhadas com a polícia. E essa mulher então agride um policial militar, é colocada ali então na parte de trás da viatura, mas também tentando chutar o agente a todo momento, e é levado ao 1º distrito policial. Um detalhe, Heitor, de uma das falas que ela falou para uma das atendentes, que está descrita certinha no boletim de ocorrência. Ela, além de xingar, depois ela afirma que ela não passava de uma CLT, que deveria voltar a lavar louça no trabalho escravo que ela tinha. Essa mulher foi levada ao 1º distrito policial, onde esse caso foi registrado. Então, Ana Paula Nogueira Vieira Leme, modelo, ex-paniquete, 47 anos, presa por resistência, injúria, embriaguez ao volante, ameaça, desacato e outras fraudes. Isso foi registrado no boletim de ocorrência. Heitor, ela foi levada para a cadeia feminina de Paulínia. Passou a noite lá, só que já teve a audiência de custódia. Foi liberada, tenho certeza. Foi liberada, foi concedida para ela liberdade provisória. Tem algumas medidas aí que devem ser seguidas, já sabe de praxe isso, ela não deve se ausentar da comarca por mais de 8 dias, sem informar, só que ainda assim vai responder em liberdade. Tem imagens, tem xingamento, tem diversas tipificações no boletim de ocorrência e a paniquete está liberada. A frase "volta para seu trabalho escravo" pode ser configurada de racismo, dependendo do entendimento ou do delegado de plantão ou de algum promotor que se debruce sobre o caso daqui para frente. Agora, xingar alguém de CLT pra mim é novidade, hein? Seu CLT,
CLT é a consolidação das leis do trabalho, é quem trabalha com carteira assinada. Então ela entende que é uma ofensa. Seria ela uma ex-ministra de Michel Temer, que acha que a CLT também é uma causa de ofensa? Ai, meu Deus do céu, estamos completamente perdidos nesse país, viu, Everton Ramos? Agora, uma coisa eu posso te dizer, com essa repercussão toda, ela vai bombar nas redes sociais, vai fazer um perfil naqueles sites adultos e vai virar uma história folclórica que coloca no mapa uma ex-paniquete que, honestamente, eu não lembrava. Honestamente, ela não estava no mapa e a partir daí, dessa história, com certeza, vai ser até bom pra ela, né? Vai, exatamente. Everton Ramos, muito obrigado pelas suas informações. Já tem pauta, o amigo, pra gente já programar o Brasil Urgente da tarde também? Pro Acontece, daqui a pouco a gente traz detalhes da retirada dos peixes mortos, um trabalho que já vem acontecendo em Piracicaba desde o final da semana passada, né? Ali no limite entre Piracicaba e São Pedro, na chácara do seu Paraná, montaram o QG e mais de 63 toneladas de peixes já foram recolhidos nessas 235 mil espécies mortas após essa tragédia ambiental. Bom trabalho para você, então. Uma da tarde tem Acontece com Júlia Zampieri e a participação do Everton Ramos também hoje conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Até mais, Everton. Obrigado, Heitor. Um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no Manhã Bandeirantes. 11h26, uma última participação com o ouvinte aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, pessoal da Rádio dia. Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Wellington Lima aqui de Sumaré. É impressionante o que está acontecendo aqui na cidade. Temos um pontilhão aqui próximo ao Camelódromo Municipal e até agora ele não foi inaugurado. É impressionante que chega a época de eleição e o aniversário de Sumaré, que é nessa sexta-feira, está chegando. E toda vez que eu vou trabalhar no período da tarde, o trânsito no centro da cidade é caótico. E sempre a mesma ladainha de que quando é aniversário da cidade, determinado prefeito entrega um determinado tipo de obra. Até quando isso vai acabar? Por que já não abriu, já não inaugurou esse pontilhão na região central de Sumaré? Assim fica fácil, né? Um grande abraço. Grande abraço também ao nosso ouvinte direto de Sumaré para fechar a participação do Adriano Vermelho. Em voga hoje está a política eleições nos Estados Unidos. Estamos falando da política americana ao longo da manhã, né? No Jornal Gente foi o principal assunto de uma edição especial. Uma triste sina daquele povo, afinal ninguém se destacou na cena partidária, nem republicana e menos ainda democrata. Nenhum nome ganhou luz suficiente para se credenciar para seu cargo majoritário. E lá como cá, os velhos, e em nada tem a ver com idade, etarismo, é pura ignorância, ele diz dos velhos lobos, dos caciques, são sempre os mesmos. E o pior é que numa análise feita depois de um debate presidencial americano, duas coisas ficaram evidentes. Uma é que o atual presidente não tem saúde para governar aquela super máquina. E o outro mente quase de forma compulsiva. De novo, lá como cá, a figura do executivo mora está ficando meramente decorativa. Na verdade, o parlamento é o lugar onde tudo acontece. É a opinião do Adriano Vermelho. Eleição americana, a gente às vezes olha e fala, nossa, eleição nos Estados Unidos. Então, lá tem dois partidos, o que eu acho um absurdo. Eu sou a favor da pluralidade de várias opiniões e várias opções. Segundo, voto no papel, Terceiro, o eleitor pode mandar o voto pelo correio. É assim mesmo que a gente acha que deveria ser uma eleição? Eu acho que a nossa é tão mais moderna e não apresentou qualquer tipo de fraude que pudesse mudar essa imagem da eleição brasileira. Fora que lá o mais votado não necessariamente é o eleito como presidente da República. 11h29, o Manhã Bandeirantes fica por aqui agradecendo a sua companhia nesta segunda-feira e convidando você amanhã a estar conosco a partir das 10 horas depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área, a repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ô, rodada maluca, hein? Ponte Preta jogando com um a mais, mesmo depois do atleta ter tomado 2 cartões amarelos. Guarani levando uma virada em casa num jogo que parecia estar na mão.
e o que virá pela frente com uma rodada já no meio de semana com transmissão do timaço de Carlos Batista. Muito obrigado pela sua audiência. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na Central Técnica e na mesa de som, nós ficamos por aqui, mas você continua na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 200.